e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora. Boa noite a todos. Agradeço mais uma vez o convite para falar sobre juventude, né? Essa palestra me foi encomendada há uns tempos atrás, no mês jovem de Araruama. E eu falei, mas por que me escolheram para falar para o mês jovem, falar para jovem? Será que por causa da minha pouca idade? A idade espiritual, é claro, que a gente já está, como o Márcio falou, de volta para casa, quase aí um passo, né? Mas é muito importante a gente falar para jovens, porque a gente, na realidade, esquece que já foi e que lida com jovens todos os dias. E essa rudeza da vida, essas nuances que se apresentam com a modernidade, com a tecnologia, e as pessoas, muitas vezes, vindas de um outro tipo de criação, se sentem meio embaraçadas para lidar com uma juventude, com uma cultura que cresce a cada dia. A quantidade de informação que se recebe hoje num dia é mais do que nós lá na infância, que eu digo da nossa cidade, naturalmente, porque tem muitos jovens aqui, recebiam em um único dia, né? Em um mês, por exemplo. Hoje a gente num dia recebe mais informação do que se recebia em um mês. Tem alguém de fora da cidade aqui, nos visitando pela primeira vez? Tem uma pessoa pelo menos, tá? Que bom, sejam bem-vindos. E tem alguém aqui que nunca assistiu uma palestra espírita? Não, né? Todos já assistiram? Essa palestra tem um pouquinho algumas diferenças, porque na realidade ela é endereçada para as casas e para o relacionamento dos jovens com a casa. Uma lenda grega de Dédalo Ícaro, já até abriu uma palestra minha com essa lenda, mas vou abrir novamente porque não achei uma história que se encaixasse melhor no comportamento do jovem do que essa. Comecemos já do meio para o fim, onde Dédalo estava aprisionado no labirinto, né? Isso é uma lenda grega, né? Faz parte da mitologia grega. Não é verdade, não aconteceu exatamente assim, mas é uma história de fundo moral. Então estava aprisionado, ele e seu filho, queria fugir, procurou ele um inventor muito famoso, procurou fabricar 2 pares de asas, um para ele e um para o seu filho Ícaro, que também estava ali aprisionado. E para utilizar essas asas, ele com poucos materiais, colhia as penas das aves que ali pousavam, né, era uma ilha, as aves ali pousavam, e ele colhia essas penas e com a cera de mel de abelha e mais fios e artefatos de madeira e tal, fabricou esses 2 pares de asas, um para o seu filho e um para ele, com o objetivo de alçarem voo e atingirem a costa e fugirem daquele labirinto, que a prisão, a condenação era pena perpétua, iam, né, ficar ali perpetuamente, até o desencarne, naturalmente. Bom, e ele não queria isso, mas recomendou ao filho jovem, sabendo que o jovem é impetuoso, que o jovem muitas vezes não segue os conselhos dos pais. Só nós seguimos, né, quando éramos adolescentes. Hoje parece que a coisa está um pouco degringolada. Que nada, nós também relutávamos, mas só que às vezes o nosso cabresto era um pouquinho mais curto, né, e tinha que ser tomada, seguia a força. Enfim, aconselha ao filho a não voar demasiadamente alto, porque senão o sol quente poderia derreter as ceras e ele cairia ao mar e morreria. Não voasse também demasiadamente baixo, porque caso contrário, as ondas, caso isso ocorresse, as ondas lamberiam as asas e certamente elas seriam desfeitas e ele também morreria. Que o seguisse, porque o caminho que ele trilhasse, o caminho por onde ele percorresse, a altitude no qual ele
faria esse voo era a mais segura possível, segundo os estudos dele. Então, o jovem começou a voar. Mas o jovem ao voar, e aí já começamos com a nossa metáfora, onde o voo corresponde à liberdade, a fazer as coisas sem limites, a andar sem uma trilha definida. O jovem, quando começou a voar, em vez de seguir o pai, sentiu-se livre e queria ousar um pouquinho mais. Subiu e foi subindo um pouquinho mais, e subindo um pouquinho mais, aconteceu como o pai predisse, a cera derreteu, as asas se desfizeram, ele cai ao mar e morre. O pai ainda o resgata, leva para a costa, mas já sem vida o corpo do filho. Então, o que tiramos dessa história de moral? Os jovens são assim mesmo. Às vezes, querem ousar um pouquinho mais do que a gente. E aí vem um segundo problema, o problema da maturidade. Será que eles estão aptos a ousarem mais do que nós? Ou seria mais prudente que eles trilhassem um exemplo seguro, seguissem exemplos seguros, mirassem pessoas que tiveram êxito nas suas atividades? Esse é o problema que hoje nós enfrentamos com os nossos jovens, e isso não é de hoje, isso é desde a antiguidade. Os jovens geralmente são impetuosos. Ali está, essas ilustrações são artísticas, naturalmente tiradas de quadro, e eles estão voando ali desnudos, não me perguntem por quê, deveríamos perguntar aos artistas, mas isso não é mais possível, né, sem a mediunidade pelo menos, né? Fases. Nós passamos por todas essas fases, desde a criança, fofinha, bonitinho, aparentemente sem nenhuma bagagem, está ali no nosso colo, né? Amável, sorridente, algumas pirracentas, é verdade, mas de maneira que possam ser amadas. E chegamos à maturidade. E ali eu coloquei Albert Einstein, porque ele passou com dignidade por todas as fases, desde criança até chegar adulto e até adquirir fama, né? Antes da fama foi uma via muito penosa para ele. Chegamos, né, crescemos um pouquinho mais, e vem a fase da rebeldia, a fase do egoísmo, aquela fase que a gente não quer dividir com ninguém, porque a gente se acha que tudo é nossa propriedade, até os pais são propriedade, os filhos os tomam como propriedade. Vem a fase da adolescência, onde a gente desenvolve outras aptidões. Nesse momento, geralmente, há um trancamento do jovem e ele tem mais facilidade em dialogar com seus colegas, né, do que propriamente com seus pais, com seus familiares mais diretos. Inclusive, isso às vezes é muito penoso para os pais, porque, via de regra, os filhos pedem: não, pai, não me leva até lá não, me deixa aqui, que daqui para lá eu vou andando. E ele impede um pouco o contato, o convívio com os seus colegas, e o que é natural. A gente às vezes não entende, mas a gente já passou por isso. Acontece que a mente da gente vai se apagando de acordo com as nossas conveniências. Vem uma fase um pouco adiante, onde o jovem mais maduro começa a estudar, se forma e adquire, né, cidadania, porque a partir dali ele ganha o seu próprio dinheiro, não tem mais que pedir. Gente, isso é uma coisa maravilhosa. Eu lembro muito bem quando eu ganhei meu primeiro dinheiro, achei muito pouquinho, mas deu para eu fazer o que eu queria, né? Sem ter que pedir aos meus pais, aos meus familiares. Isso é uma coisa fenomenal. Então é uma fase muito importante para o jovem, é essa fase onde ele já ganha as próprias pernas, vamos assim dizer, porque ele tem mais autonomia, pode desempenhar melhor as suas funções enquanto ser humano. E a fase da maturidade, onde a vida já está realizada, ele já definiu algumas coisas, e algumas dessas coisas o deixaram felizes, deixaram-no feliz, e outras trouxeram infelicidade. Mas isso é ruim? Não, porque nós não entendemos, às vezes, as dificuldades que se apresentam na nossa vida, mas elas são necessárias. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. É um pequeno trecho
da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ontem, no encontro de jovens, eu comecei com outro trecho desta mesma carta, para introduzir o nosso assunto, que era sobre caridade. Este trecho não foi abordado, mas esse trecho é muito pertinente ao que vamos falar hoje, porque nós temos que evoluir, temos que amadurecer. A evolução, ela vem para todos, queiramos ou não. Para trás, os espíritos nos asseveram de que nós não retrogradamos, nós não voltamos, a gente avança o tempo inteiro, porém, nem sempre com a mesma velocidade. Mas é importante que a gente mude o pensamento, porque aquele pensamento que tínhamos quando menino, Paulo de Tarso disse que quando ele cresceu, já não lhe era mais conveniente. Outras atitudes lhe eram mais convenientes, as de criança ele abandonou, porque já não serviam mais para ele. E muitas vezes a gente tem dificuldade em despir o adolescente que ainda há em nós, né? Tirar essa carcaça de adolescente. Muitos chegam à maturidade querendo, né, são os famosos vovôs garotos, não é o seu caso não, Jailton, né? Fica tranquilo. Né? Então, com comportamento ainda que não é mais conveniente. Então, nós passamos por esse processo de mudança, todos nós passamos, uns com mais dificuldade, outros com menos. A infância é uma longa fase de preparação e de elaboração da personalidade. Contrariamente aos animais, o bebê da raça humana possui poucas capacidades inatas. Inata que ele não criou na vida dele, já veio com ele, né? Ele não sabe de onde, mas já veio. Ora, vocês já viram um filhote de vaca nascendo? Um bezerrinho? Ninguém teve a chance, como eu que sou da roça e outros tantos, né? O bichinho já nasce correndo, né? A partir do momento que ele levanta, parece que já é adulto, já faz tudo, né? Já sobrevive. E o ser humano não. O ser humano, ele nasce com tanta limitação, a gente vai sendo completamente dependente dos pais ou de quem os cria, né? No caso dos pais, por exemplo, ele é completamente dependente, até para alimentação, para tudo. Uma dependência que aos pouquinhos, em doses homeopáticas, vai deixando de existir. Esses laços vão se rompendo aos poucos, vai adquirindo, né, essas capacidades. Eu deixo sempre no rodapé, está ali, de onde eu tirei, sabe, gente? Porque às vezes as pessoas, para que as pessoas não pensem que isso veio da cabeça da gente. A gente está veiculando as informações, é um trabalho de pesquisa, a gente pesquisou e aqui reuniu essas informações, está ali do Centro Espírita Ismael, né? E tem um artigo maravilhoso, tem ali o link, Jovem e Espiritismo. Vale a pena ler esse artigo, do qual eu pincei alguns trechinhos. Passamos pelo egocentrismo, já falamos, não é pejorativo. A ênfase do concreto, né, em contrapartida ao abstrato. A criança, ela se apega a muitas coisas, a objetos dela, né? A própria mãe, os próprios pais, objeto, e não ao abstrato. Ela tem pouca capacidade de abstrair as coisas. Isso vai acontecendo na vida dela. Mas quando é criança, é o que ela pode apertar, o que ela pode tocar, é que vale para ela. São os valores que ela possui. Não possuidora do conhecimento de si mesmo, que o distingue dos outros, né? Ela não tem noção do que ela é, que ela é um ser pensante. A criança ainda não tem. Nível baixo de atenção e de concentração. Geralmente a criança não pode ensinar coisas muito complexas, porque a criança não tem essa capacidade de aprender. Ela não se concentra ainda o suficiente para aprender. À medida que vai adquirindo maturidade, você vai ensinando. Não adianta ensinar a equação do segundo grau para uma criança que recém-alfabetizada. Ela não vai aprender, né? Não vai ensinar regras de gramática para uma criança que aprendeu o beabá. Não vai aprender. Desejo de permanecer num estado, né, de despreocupada liberdade e ter uma vida ativa e aventureira. A criança não é aventureira? Claro que é. A criança quer meter o dedo na tomada, a criança quer meter o dedo na chama. Enfim, a criança é aventureira e descobre as coisas por si só. Se os pais não interferirem, ela descobre, né, o empirismo, vai resolvendo as coisas. Acontece que a gente não pode deixar a criança fazer tudo que ela quer, né? Porque muitas coisas são perigosas. Brincar com objetos cortantes, por exemplo. Tem ali a fonte. A adolescência biológica. Entramos na adolescência. A Conferência Internacional da Juventude de Grenoble,
uma cidade francesa, em 1964, isso foi promovido pela Unesco, estabeleceu o seguinte conceito de juventude. Olha o que a Unesco colocou como juventude. O termo juventude designa um estado transitório, uma fase da vida humana de começo bem definido pelo aparecimento da puberdade. Então, até o aparecimento da puberdade. O final da juventude varia, segundo os critérios e os pontos de vista que se adote para determinar se as pessoas são jovens. Então, começa com a puberdade, agora quando termina? Para cada um é diferente. Por juventude, entende-se não só uma fase da vida, mas também os indivíduos que pertencem aos grupos de idade definidos como jovem. A gente pode definir o que é jovem. Se a gente está num local onde só tem ancião, talvez 40 anos seja jovem. É possível que sim, não é? Se a gente está num local onde as pessoas casam cedo, né? Aos 20 estão todos casados, o que é jovem? Jovem seria com 13 anos? Né? Depende muito do nicho social, né? Adolescência biológica, numa etapa cujo início depende de fatores climáticos, né? Depende do clima, depende da natureza. Começa uma série de fenômenos físico-químicos. Então, isso é químico, faz parte do nosso ser. Em algumas glândulas de secreção interna. Então, os hormônios da gente são segregados pelas glândulas e esses hormônios comandam o nosso corpo. Quem comanda a fabricação desses hormônios? Nosso cérebro, né? Sim, nosso espírito está por trás de tudo isso, né? Nossa programação espiritual. Mas a nossa parte física, o cérebro físico, o espírito manda no cérebro físico e o ser como um todo vai se desenvolvendo e os hormônios aparecendo e mexendo com o nosso corpo todo. A adolescência biológica é um fenômeno comum a todas as espécies animais, com a diferença de que no homem dura muito mais. E é uma verdade. No homem, essa adolescência, ela se estica. Começa ali com a puberdade, quando termina? Né? Só Deus sabe, e a gente sabe também, né? A gente sabe quando tem que deixar de ser, tem que encarar a vida com seriedade, não que o jovem não encara. Mas acontece que a gente tem um novo direcionamento. Por exemplo, quando você tem filhos, né? Sua vida dá uma guinada terrível. Boa, mas a gente tem que ter no momento certo, senão talvez não suporte. Imposta por fatores culturais. Para os romanos, por exemplo, até os 40 anos. Era jovem até os 40 para os romanos. Né? Os soldados que estavam lá, que dominavam os judeus e, né, que invadiram várias áreas. Né? Só depois dos 40 a pessoa podia se candidatar a algum cargo público. Por exemplo, ser cônsul, ter uma função mais específica. Antes não podia. Seria tão bom se isso acontecesse, né, também, né, ter mais maduro, né? Nem sempre os 40 anos representa maturidade. Aborígenes australianos, lá no interior da Austrália, até a cerimônia da iniciação da puberdade. Enquanto não tem a cerimônia, porque a comunidade fazia essa cerimônia, né, da iniciação da puberdade, o ser não era considerado adulto. Na civilização ocidental, independência econômica geralmente representa quando a pessoa se sente adulto, quando ele ganha o próprio dinheiro, ele não depende mais da família, dos pais, geralmente é por aí, na grande maioria das vezes, não podemos generalizar, né? E geralmente quando ele adquire também, ele constitui a sua própria família. Ora, gente, mas isso varia. O Brasil tem dimensões continentais. Se você chegar no Nordeste, o comportamento é um. No Sudeste, o comportamento é outro. Centro-Oeste, comportamento é outro. O Sul, outro completamente diferente. Não falei do Norte, né? Senão os nossos companheiros do Norte podem ficar chateados. No Norte também é bem diferente. Cada local foi colonizado de maneiras por povos diferentes e trazem suas raízes culturais. Então a gente não pode generalizar. Lembremos que aqui no nosso interior mesmo, isso tem até escrevi um conto sobre isso, havia um garoto que naquela comunidade, no interior bem próximo, naquela nossa comunidade, o adolescente só era considerado homem, a criança só era considerado homem quando ele ia para a caçada. E era um hábito das pessoas caçarem ao final de semana.
todo final de semana tinha uma caçada, a não ser que tivesse uma tempestade, uma coisa qualquer, mas era regra, final de semana caçada. E esse garoto sempre saía pela tangente, não, eu não vou, hoje eu não posso, arrumava com os vizinhos, visita naquele dia, vamos me visitar tal dia, e a visita ele não podia sair, e foi protelando, até que um dia não teve mais jeito, o tio o pega e praticamente o leva à força, lhe dá uma espingarda, né, carregada, e ele foi na caçada, tinha que passar por uma região pantanosa, e foi com muita dificuldade, o tio já estava até arrependido, porque ele ficava para trás, retardava as pessoas, e aí chega no local da caçada, os caçadores, sabendo da limitação daquele menino, da falta de vocação para aquilo, o colocam bem na entrada. Fique aqui, meu filho, e você vigia que se por acaso o bicho vier para o lado de cá, os cachorros acuando, né? Vem aquela cachorrada latindo atrás. Se o bicho vier para o lado daqui, você aponta a arma, fica com a arma apontada para ali e atira. E o garoto ficou ali, torcendo para que o bicho não viesse. Rezava com toda a força para que o bicho fosse para bem longe, que não passasse por ali. Porque ele não tinha aptidão, estava com medo de atirar, não atirava nos bichos. Mas aí os cachorros latiam e aquele latido estava aumentando, o bicho estava vindo, sem sombra de dúvida, para aquela trilha. E ele falou, mas como é que eu vou fazer quando chegar? Pegou a arma, apontou a arma, aí o bicho, quando chegou, os caçadores já gritavam, está indo para aí, se prepara. E quando o bicho parou, e ele também olhou para aquele bichinho, aqueles olhos arregalados de uma ariranha, aqueles olhos arregalados, o bicho com medo, o cachorro acuando, e ele também com medo de atirar, retirou-se da trilha, entrou para dentro, para uma moita, e naquela moita escondido, o bicho passou igual uma bala, caiu na região pantanosa, e aí ninguém pega uma ariranha numa região alagada, os cachorros têm dificuldade. Então, ele, para chegar a homem, o que fez? Vou simular, vou dizer que eu atirei. Pegou a arma e deu um tiro para cima, botou no ombro, não sabia ele que a arma ricocheteia, né, a coronha dá aquele coice, e aquele coice quase lhe quebra a clavícula, né, ele com a dor danada, as pessoas chegaram, pelo menos ele atirou, aí descobriram, não, ele atirou, foi para cima, as árvores caindo folha, tudo caindo folha e tal, viram que ele tinha atirado para cima, e até hoje o garoto passou pela vida, pela adolescência, sem ser considerado homem, por causa de uma atitude tão banal. Ele era homem, mas não era muito, não. Bom, isso define a condição de homem? Será que é participar de uma tarefa de adultos? Uma tarefa questionável? Será que é o fato dele trabalhar já define a condição de homem? É o fato dele se formar na faculdade, lhe define a condição de homem? Não, isso varia de pessoa para pessoa. Então não podemos nos pautar por essas regras, que não são nem regras definitivas, porque regra para ser humano não serve muito não. Porque o ser humano só regras generalistas. Regras específicas não servem, porque cada ser humano é diferente. Eu sou diferente do Márcio, o Márcio é diferente do Jailton, e assim por diante. Cada um de nós é uma individualidade, cada um de nós é diferente. Como o termo juventude pode expressar pessoas de 7 a 77 anos, seria melhor falar não de juventude, mas de um jovem adulto, ou seja, pessoa na faixa etária entre 14 e 24 anos. Mas mesmo aí esse termo está embutido de ambiguidade. Por exemplo, um moço que exerce alguma atividade profissional aos 18 anos deve ser considerado jovem ou adulto. E aquele outro que aos 23 anos participa de uma atividade de reflexão, é jovem ou é adulto? Está ali a enciclopédia de onde eu tirei, é a enciclopédia Verbo. Quando a gente chega à maturidade, aí já vem a responsabilidade na família moderna. A responsabilidade ela só vai aumentando, gente. Ela não cessa, não. Quando você casa, você tem a responsabilidade com a esposa, né? Quando você não casa, mas já ganha seu sustento, você tem a responsabilidade de seus pais, sua família. Não cessa também nunca, só quando eles desencarnam, né? Quando você adquire esposa, já é com a esposa, que ainda vem com os agregados. Tem sogra, tem sogro, tem o cunha. Não é o cunho político, não. O cunho é o cunhado, né? O cunhado. Às vezes tem até mais de um. E se tiver cunhado que vende seguro, então, aí é complicado, né? Os cunhados. E vem com uma série de acessórios. E depois vem os filhos.
E os filhos veem os amiguinhos dos filhos, vê o relacionamento, a vida social dos filhos, e a gente não vai só acumulando funções. Depois vem os netos, e as coisas não cessam com os netos, as coisas vão se acumulando. Por isso, a pessoa mais idosa tem que ter um pensamento melhor, um pensamento mais, tem que raciocinar melhor do que o jovem, porque o jovem não tem nem tanto problema assim. Vida produtiva. Até quando a gente vai trabalhar? Diz a lei do trabalho, no livro dos Espíritos, todo mundo tem, ela prevê o descanso, todo mundo vai descansar, mas quando será esse descanso? Aí vem as necessidades do mundo moderno, e às vezes esse descanso custa muito para aparecer, porque os problemas vão surgindo também, a vida vai sendo produtiva e estendida. A importância do bom exemplo. Quando você é jovem, para quem que você tem que dar bom exemplo? Talvez para sua irmãzinha? Talvez para o seu coleguinha da escola que senta do teu lado? E quando você casa? Para os outros, para os cunhados, para o sogro, para a sogra? E quando vem os netos, vem os filhos? Para os filhos, para os netos? Você tem que ser a referência. Você tem que ser o bom exemplo. Você tem que ser o esteio central. Isso aí são responsabilidades que quanto mais velho a gente vai ficando, mais elas vão se aproximando de nós. Quem dirige as casas espíritas? Quem dirige? Vamos olhar para as cabeças do presidente. Cadê a cabeça do presidente? Está ficando branca, a tinta está boa, Então, se olharmos as casas espíritas, de modo geral, seus presidentes têm os cabelos alvos, Falamos dos homens, que a mulher tem uma genética muito boa e dificilmente fica de cabelos brancos, salvo algumas. Mas o homem é um problema sério, Bom, o bom exemplo é de suma importância. E a gente fala aqui o que devemos fazer na frente das crianças. E a gente vai falar mais especificamente da casa espírita, Estou de olho no relógio. Mais especificamente da casa espírita. Mas o exemplo que a gente dá no dia a dia, Certa vez, uma criança chegou numa casa e estava numa casa e chegou um senhor no portão, bateu, e a criança mais do que depressa gosta de atender aos portões. As casas antigamente não tinha esse muro enorme, interfone, murinho baixo. Aí chegou lá, a criança viu, recebeu a pessoa, quer falar com seu tio. Aí a criança voltou correndo para chamar o tio. Quando chegou para chamar o tio, tio, lá fora tem um moço careca, feio e barrigudo, está querendo falar com o senhor. Ah, aquele é um careca, feio e barrigudo, o tio ainda enfatizou. É um careca, feio e barrigudo? É um careca, feio e barrigudo. A criança, mais do que depressa, desembestou. Moço careca, feio e barrigudo? Meu tio disse que já vem. Olha só a coisa que a gente tem que dar uma dourada na pílula, Será que é aquele gordinho? Ou é fulano de tal, tem a voz assim, assado? Certas coisas não se pode levar para a criança, porque a criança não tem a maturidade para saber onde vai usar aquilo, Uma vez estávamos fazendo uma reunião com os casais, até na minha casa, e as crianças, era um papo de adulto, os casais assim mesmo, começa a se reunir, começa a falar, daqui a pouco a intimidade aumenta, aí já começa a soltar um podre de um, podre de outro, mas Paulo tem esse defeito, tem aquele outro, e se for botar os meus defeitos todos, haja papel para escrever, porque eu tenho muito defeito mesmo, E cada esposa falando dos defeitos do marido, e o marido também da esposa, E a gente está crente que as crianças estão brincando lá no quarto, e daqui a pouco vem um garoto assim, quietinho, botou o rosto assim na sala e falou: eu vou casar, mas nunca. Eu não sei se ele casou. Eu não sei se ele casou, perdi o contato, Mas olha só a importância, a gente tem que estar atento o tempo inteiro, ligado em 220, porque as crianças são antenadas, a gente pensa que não, elas são antenadas o tempo inteiro, Então, questão 379. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto de um adulto? Pergunta Kardec aos espíritos no livro dos Espíritos. Pode mesmo ser mais, ou seja, mais desenvolvido, se ele progrediu, pois são apenas os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Então, às vezes, o espírito é mais desenvolvido que os pais. São os órgãos que ele está ali, a gente não falou que a infância ela é lenta no ser humano, a adolescência também, os órgãos é que não permitem,
Mas Deus é um sábio, porque Deus não dá asa à cobra, né? Já pensou? Dizem que a cobra na Gênesis tinha até asas, tinha perna, tinha tudo, mas é uma linguagem figurativa, não é ao pé da letra, né? Age de acordo com o instrumento de que se serve, né? A criança age de acordo com o instrumento, né? A gente é que tem que ir fornecendo aos pouquinhos, doses homeopáticas. Quanto à constituição do caráter, questão 385, qual o motivo da mudança que se opera no seu caráter a uma certa idade, e particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Pergunta Kardec. É o espírito que retoma sua natureza e se mostra tal qual era. Ele não se modifica, não, ele retoma o que ele já era. Alguma coisa a gente aprende, o aprendizado vai refinando esse espírito, vai polindo esse espírito, mas ele retoma o que ele já era. Então eu vou dizer, meu filho tornou-se isso, tornou-se aquilo. Você, quando o recebeu no colo, ele já era assim. Ele já era assim. E a gente já tratou disso. A gente é que a gente não lembra, mas quando a gente estava desdobrado durante o sono, a gente já recebeu esse espírito nos braços, a gente já concordou, é que a gente não lembra. Se a gente lembrar, a gente começa a pular e reclamar com as pessoas que auxiliaram esse processo, que o ser humano é assim mesmo. Mas é isso que acontece, ele recobra. Os espíritos não ingressam na vida corpórea senão para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A debilidade dos primeiros anos os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos e experiência e daqueles que devem fazê-los progredir, porque às vezes o adolescente já tem dificuldade em aceitar uma determinada abordagem. A gente tem que fazer enquanto é criança. Tem o momento certo das determinadas abordagens, porque de acordo com a faixa etária já não aceita mais. Você perdeu o bonde, perdeu o tempo, né? Então, para cada fase tem uma abordagem distinta. Quanto ao desenvolvimento integral da personalidade, os psicólogos falam do desenvolvimento integral da personalidade humana, né? Tudo que é psicólogo geralmente disserta muito sobre isso. Acham que cada idade deve receber o alimento adequado em instrução e afeto. É como adubar uma planta. Se dermos muita água, podemos encharcá-la, e se dermos pouca, pode não crescer o suficiente, de modo que o meio termo é sempre o ideal. E qual é o meio termo? Gente, quem sabe a temperatura da panela é a colher que mexe, já diz o ditado popular, né? Então, é uma questão de sensibilidade, os pais se educarem para educarem seus filhos. Nesse sentido, Pestalozzi, que foi mestre de Kardec, preconizava que a educação deve estar centrada no desenvolvimento integral da mente, do coração e das mãos. Ou seja, o raciocínio deve estar em equilíbrio com as emoções e o seu estado físico. E na casa espírita? Chegamos onde queremos, na nossa casa espírita, né? Kardec colocou esse tripé de qualidades que um trabalhador espírita tem que desenvolver para conseguir executar qualquer tarefa dentro da casa espírita, executar com eficiência. Tem que ter trabalho, porque não tem tarefa sem trabalho, não se chega a resultado nenhum sem trabalho. Solidariedade, porque não é só fazer o nosso, não, nós temos que ser solidário com os outros, solidário com as necessidades dos outros, auxiliar nas outras tarefas. E tolerância. Todo ser humano tem que ser tolerante. A própria casa espírita, como um corpo da casa espírita, tem que ser também tolerante. Por quê? Porque não existem regras generalizadas para o ser humano. Cada ser humano é uma individualidade. Se cada ser humano é uma individualidade, cada ser humano possui qualidades e possui defeitos. E não são as mesmas qualidades, nem os mesmos defeitos. Por isso que regras gerais, né, servem para regular mais ou menos, mas para regular especificamente, para lidar, tem que ter o contato, tem que ter trabalho, solidariedade e tolerância.
Na Casa Espírita, a tríade de Kardec tem regime de urgência, pois é uma escola que nos equipa de informações para o encontro da plenitude. Oficina de trabalho, onde desenvolvemos aptidões, realizamos experiências, vivenciamos a aprendizagem para sairmos da teoria, da retórica bela e quase inútil. De que adianta uma retórica, um discurso belo? É quase inútil, não tem uma finalidade na prática para a ação. Então, gente, a ação vale mais do que as palavras, né? Então, é para isso que a gente precisa do trabalho, principalmente do trabalho na caridade, do trabalho na Casa Espírita. Temos aqui Conselho de Herculano Pires, que para mim é um ícone, né? Os ensinamentos de Herculano Pires são fantásticos, todos os livros dele, e eu extraí daqui algumas frases dele. No desempenho, tem ali onde ele colocou, tudo que eu estou colocando aqui, gente, está num documento, no 5º Encontro Nacional de Diretores do DIGE, Departamento da Infância e Juventude, da FEB, que ocorreu de 27 a 29 de julho do ano de 2007, em Brasília. Muitos aqui até foram nesse encontro, né? Então, tudo isso está nesse documento que foi gerado. Tem as fontes aqui para a gente aprofundar, mas encontra-se nesse documento da FEB, do DIGE, Departamento de Infância e Juventude. Então, esse texto de Herculano Pires também lá está. No desempenho de suas funções, o Centro Espírita é, sobretudo, um centro de serviço ao próximo, no plano propriamente humano e no plano espiritual. O centro é, portanto, uma casa de serviço e cultura espírita. Não é só serviço, não, é serviço e cultura. Eu tenho que divulgar a cultura espírita e os serviços ligados a ela. Se os espíritas soubessem o que é o Centro Espírita, quais são realmente a função e sua significação, o Espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Nada mais triste do que um centro espírita em que alguns se julgam mestres dos outros, quando, na verdade, ninguém sabe nada e todos deviam colocar-se na posição exata de aprendizes. Todos nós estamos aqui na mesma condição. Quem está aqui hoje numa posição, né, de orador, está também em aprendizado. Quem está como instrutor de um grupo de estudo está em aprendizado. Quem está fazendo um trabalho na caridade está em aprendizado. Quem está presidente da Casa Espírita está em aprendizado. Eu sou capaz de apostar com vocês, porque Márcio é meu amigo de longa data, de que ele aprendeu muito desde que sentou pela primeira vez aqui na direção dessa casa. Todos estão em aprendizado, todos, sem exceção. Aí tem essa tríade também que está neste documento, né, que é de Joana de Ângeles na realidade, né, mas está nesse documento. Essa tríade também que é o norte das casas espíritas, o papel das casas espíritas, que é espiritizar, ou seja, levar religiosidade. Não estou falando nem de religião, não. É despertar o cidadão para as coisas do espírito, para as coisas divinas, as coisas de Deus, porque muitos dos nossos jovens talvez nem se tornem espírita no futuro, quando forem para as faculdades, quando casarem, mas a religiosidade, o sentimento de Deus, dessa força superior, é de suma importância. Qualificar, a gente tem que qualificar as pessoas, não é só cobrar das pessoas que façam esse serviço de excelência, porque o serviço de excelência só vem com qualificação, inclusive do jovem, só virá com qualificação. Humanizar, trazer ao jovem, né, ao jovem, a todos nós também, né, esse contato com o ser humano. De que adianta a gente estudar só atrás do computador? De que adianta a gente estar só na retórica, só na palavra? A gente tem que ter esse contato. A gente tem que lidar com as nossas dificuldades e com as dificuldades dos outros e propor soluções. Como é boa uma solução que nasce de um consenso. É excelente, é sempre a melhor solução do que a solução autocrática, aquela de cima para baixo. Então, aí esses conselhos de Joana de Ângeles. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto. Isso aí, quem recebeu esse conselho não, essa ordem, né? Quem? Foi Adão, recebeu de Deus. Por quê? Por ter comido uma certa frutinha que não podia, de um jardim, uma fruta que foi recomendada, que quem foi tentado a comer?
Foi Adão? Não, foi Eva, que as mulheres daquela época eram mais tentadas e disseram para Eva que podia comer, que não engordava nada, ela foi lá, comeu, achou deliciosa, deu para Adão. Deus soube que Eva foi tentada por uma cobra, segundo está na Gênesis. É uma linguagem figurada, tá, gente? Não é para ler o pé da letra, entender o pé da letra, mas para tirar dali noções morais. Não era assim, a gente tem que levar a coisa para o tempo, né, dos judeus, e também dar a conotação de que aquilo ali é uma linguagem figurada, né? Bom, mas a cobra tentou Eva, e Eva comeu, e ofereceu para Adão, e Deus descobriu. Quem foi? Quem comeu essa fruta aqui, né? Deus, na figura muito humana, como cita o criacionismo, coisa que nós somos evolucionistas, a gente não adota o criacionismo, né? Mas, nessa linguagem figurada, queria saber quem tinha comido. Aí, perguntou para Adão, foi você? Não, foi Eva que me deu. E Eva também dedurou. Não fui eu, não, foi a cobra que me tentou, né? E parece que na época não tinha tal da delação premiada, não. Aí foi um castigo para cada uma. Um castigo para cada uma. A cobra foi condenada a comer poeira o resto da vida, cortou-lhe as pernas, né? Vai comer poeira, rastejar o resto da vida. E a gente fica imaginando o que faria Severino Celestino, aliás, que saiu com essa. O que deve ter feito a minhoca para andar enterrada, hein? Se a cobra só por causa disso. Né? Tava ali. Eva foi condenada a sentir a dor do parto, né? Porque parece que até então a mulher não estava condenada a sentir dor do parto, mas a partir dali, por conta dessa transgressão, teve que sentir. Mas eu lhes pergunto, qual a dor do parto ela tinha sentido até então? Ela não tinha tido filho ainda, né? Bom, aí Adão, trabalho, meu filho, você vai ter que trabalhar, nada dessa boa vida aqui não. Comerás o pão com o suor do teu rosto. Será que é por aí que muitos de nós encaram o trabalho como um castigo? Isso é um castigo, estou aqui trabalhando, Márcio é um tirano, me deu essa tarefa, eu tenho que fazer. Nada disso, gente, o trabalho é um prêmio. Feliz daquele que tem o trabalho, feliz daquele que tem a chance de trabalhar, porque o trabalho é um prêmio. É no trabalho que a gente coloca em prática a teoria, é no trabalho que a gente tem a oportunidade de se aprimorar. Bom, falando em trabalho, isso repercutiu nas nossas fábulas. E eu trouxe aqui a Formiga e a Cigarra, que todo mundo conhece, tem várias versões. Essa fábula é atribuída a Esopo, né? Mas ela foi plagiada e tornou-se dono dela La Fontaine. Mas assim, são coisas que a gente deixa para trás, a história que explique, né? Essa aqui é a versão de Bocage, que é um escritor português. Tendo a cigarra em cantigas, passado todo o verão, achou-se em penúria extrema na tormentosa estação. Não lhe restando migalha que trincasse a tagarela, foi valer-se da formiga que morava perto dela. Rogou-lhe que lhe emprestasse, pois tinha riqueza e brilho, algum grão com que manter-se até voltar o aceso estio. Amiga, diz a cigarra, prometo a fé do animal, pagar-vos antes de agosto os juros e o principal. A formiga nunca empresta, nunca dá, por isso junta. No verão, em que lhe davas? A penitente pergunta. Responde a outra, eu cantava, noite e dia, a toda hora. Oh, bravo! Torna a formiga. Cantavas? Pois dança agora. Não emprestou nada. Não emprestou nada. Gente, e aí nós vemos que cantar, por exemplo, Jailton estava aqui fazendo um trabalho tão lindo, né, Jailton? Olha! Cantavas, pois dança agora. Não é desse não, gente. Aqui está escrito aqui, ó, com todas as letras do Livro dos Espíritos, olha só. Trabalho é toda ocupação útil. O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Não é o que a gente exemplificou da gente que vai amadurecendo, vem os filhos, vem os netos, e a gente tem que trabalhar, trabalha. Eu me lembro de um dos meus filhos me pedia as coisas, falava, meu filho, não tem dinheiro, agora não dá, meu filho. Ah, então trabalha mais, pai, trabalha mais. Trabalha mais. É assim que funciona. Bom, o trabalho na casa espírita. Gente, vou passar rapidinho que esse relógio é cruel com a gente. Tá? Mas estou elencando alguns dos trabalhos que o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus tem. Temos as reuniões públicas, que é esse trabalho aqui, essas palestras. Dá um trabalho organizar uma reunião pública.
Dá o trabalho de você preparar a palestra, dá o trabalho para as pessoas arrumarem as cadeiras, para pessoas arrumarem lá o pátio, né? Enfim, é uma trabalheira manter as coisas, manter a internet funcionando, o Jailton manter a ambiência com a sua música. São muitas mãos, e sem contar os espíritos que estão aí trabalhando há mais tempo do que nós e nem sequer reclamam. E se reclamam, meus ouvidos não ouvem, né? Mas não reclamam não, que eles são mais evoluídos do que nós. Contudo, as reuniões públicas acontecem. Muito trabalho por trás delas. O atendimento fraterno, aqueles que chegam a casa muitas vezes pela dor, necessitando de uma palavra amiga, de ouvidos. Nós temos uma equipe especializada na casa, né, que atende essas pessoas, então também dá muito trabalho, mas é um trabalho prazeroso. Grupos de estudo, a casa aqui, chega quinta-feira aqui, se vocês chegarem, quem aqui está em grupo de estudo? Gostaria de levantar a mão. Olha só quantos, gente, olha, temos que realmente aplaudir, porque poucas casas a gente vê grupos de estudo, quanto mais muita gente engajada, como é o caso dos Trabalhadores de Jesus, né? Então, grupos de estudo, a casa quinta-feira aqui é cheio. Chega na evangelização, no sábado, as salas lotadas. Tivemos até, né, fazer obras para expandir a casa, que não tínhamos mais como comportar. Grupos mediúnicos, os grupos de atendimento mediúnicos, desobsessão, de aprendizado, de prática, enfim, vários grupos na área mediúnica. Grupos de passe, o passe que é dado após a palestra também envolve um trabalho do plano espiritual, do plano material, um trabalho a muitas mãos. O trabalho no bem, estamos aqui agora falando das obras sociais, no quais temos o GEMA, que é o grupo, eu esqueci o nome completo, que é grandão. Fala, Márcio, que eu não... Hã? Eu sei, para atender a gestante, mas grupo, eu esqueci, me perdoe, eu esqueci. A sigla representa um grupo para atender a gestante, claro. E acompanha a gestante desde a gestação até depois da criancinha grande, com coisas de qualidade, com informações de qualidade e com também o comparecimento material, com enxoval e aí por diante. Assistência fraterna, né? Tem várias frentes de assistência fraterna, inclusive as nossas usuários dos nossos serviços assistenciais, no primeiro e no terceiro sábado de cada mês. Quem não conhece essa tarefa, venha para conhecer. É muito bom, é gratificante ver como há essa troca. Eles não vêm aqui para pegar nada não, eles vêm para nos ensinar, para trocar com a gente. E almoçam conosco no primeiro e no terceiro sábado e levam as suas sacolas, né? Livraria, tudo isso bem organizado, gente, com assistência social, com tudo, é um trabalho muito organizado. A livraria, para vender livros, essa energia elétrica, a Ampla poderia nos dar de graça, mas não dá não, que eles são assim, né? Tem que pagar. Bazar, pechincha, enfim, tudo produzido aqui por senhoras que trabalham nessas tarefas, e inclusive homens também. O Grita, grupo recreativo, infantil, tudo é amor. Esse nome Aristarco colocou, o nome desse, Grita, e um dia me colocou para tomar conta lá. Eu falei, meu Deus do céu, eu já fiz tudo na casa dos filhos, lavar banheiro, fazer tudo, mas aí fui tomar conta de criança. Aí eu falei, mas naquela época não tinha evangelização nenhuma, tinha que tomar conta, tinha que fazer uma recreação com eles, para os pais poderem assistir as palestras. Hoje é diferente, hoje a abordagem é bem diferente desse grupo, ele melhorou a qualidade do serviço. Mas eu fiquei lá, que recreação que eu vou botar? E os garotos, vou te contar, aquilo, se tinha um espírito, era espírito de porco, que eu vou te contar. Subiam nas cadeiras, desciam, pulavam, estavam quase quebrando tudo, eu já desesperado. Alguém gritou de lá, faz um joguinho com ele. Eu falei, mas que jogo assim? Eu só sabia jogo, podia fazer num bar, mas não sabia jogo para quem desse para fazer dentro de uma casa espírita, jogo para fazer social, jogo de carta, enfim, não dava para fazer com criança. Simplesmente fazia aviãozinho. Olha, aquilo parecia, né, um desespero, era avião para lá, avião para cá, e o gasto de papel foi enorme, mas foi o que deu para fazer. Falei, olha, Aristarco, qualquer serviço eu faço, mas esse só se for com um cacetete ou com o negócio daquele da choque, né? Gente, não se faz isso, as crianças aqui são muito bem tratadas, né? Tragam seus filhos. Eu não tomo mais conta de criança, né? Eu não tomo mais, mas há pessoas especializadas aqui que fazem essa tarefa com maestria, as crianças adoram, né? Visitação a enfermos, evangelho no lar e assim por diante, uma série, talvez eu tenha omitido alguns serviços, peço perdão.
O jovem na casa espírita, qual é o papel do jovem? Ele vem aqui para quê? Autoconhecimento. Vem aqui para quê? Ter conhecimento da doutrina espírita, desenvolver suas habilidades, vem para adquirir competências. Às vezes o jovem nem sabe que ele pode fazer alguma coisa e ele descobre que pode. Como é bom quando alguém descobre que pode fazer alguma coisa que não fazia. Motivação. Viu o coleguinha fazer, viu uma tarefa bem feita, viu aquilo surtir efeito. Gente, a motivação move qualquer pessoa. Né? O nome já diz, motivar, mover. A motivação desenvolve na pessoa uma vontade de trabalhar, até no preguiçoso, né? Dá vontade de trabalhar. Orientação e exemplo, né? A orientação, tem jovens nossos que orientam outros jovens. Na escola de música mesmo, né? Na escolinha de música, quem sabe mais ensina quem sabe menos, e aí por diante. Em doutrina também, na evangelização, experienciar, adquirir experiência. Né? Porque onde que nós trabalhamos, botamos o trabalho em dia? Onde o jovem está aprendendo aqui para trabalhar onde? Lá fora, na rua? Não, ele vai trabalhar aqui mesmo, porque nós temos esse serviço para jovem, né? Muita coisa que ele pode fazer. E um dia o jovem vai estar aqui. Um dia as cabeças dos dirigentes não vão ser mais brancas, não, vai ter jovem. E vai ser muito bom se isso acontecer. As mocidades espíritas surgiram quando? Na mesma época que o médium de Pedro Leopoldo, com 22 anos, quem? Chico Xavier, né? Tinha sua obra Parnaso de Além-Túmulo, lançada pela FEB, surgiam as primeiras mocidades espíritas, em geral autônomas, não tinha vínculo com FEB, com CERJ, com nada, eram autônomas inicialmente, tá? 1930, Mocidade Espírita de Bebedouro, São Paulo. 32, União da Juventude Espírita, Centro Espírita Maria de Nazaré, Santana, São Paulo. 1932, Sociedade de Moças Pioneiras Sociais, Presidente Soares, Minas Gerais. 1933, Mocidade Espírita de Araçatuba, São Paulo. 1934, Associação de Moços Espíritas de Santos, São Paulo. 1936, Juventude Espírita Amaral Ornelas, Rio de Janeiro. 1936 ainda, Mocidade Espírita de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu teve uma importância no estado do Rio enorme, enorme. Nós devemos muito a Nova Iguaçu. 1937, União das Mocidades Espíritas de São Paulo, a UMESP, né, em São Paulo. 1937, Mocidade Espírita Bezerra de Menezes, em Três Rios. 1940, União de Mocidades Espíritas de Uberaba. E aí por diante. E a quem devemos? A quem devemos? Leopoldo Machado de Souza Barbosa. Quem era esse cidadão? Um nome desse, né? Uma pessoa chapelão, parece um bonachão. Não, Leopoldo foi um jornalista muito importante, nasceu em Arraial de Cepa, cidade que nem tem mar, nem existe mais, Cepa Forte, né? Hoje chama-se Jandaíra. Em 30 de setembro de 1891, e desencarnou em Nova Iguaçu, por isso que eu estou dizendo, Nova Iguaçu tem uma importância fundamental. 22 de agosto de 1957, quando eu nasci um pouquinho depois, e ele desencarnou no ano que eu nasci, 1957. Acabei de revelar a minha idade, eu com essa cara de querubina, mas, bom, ninguém é perfeito. Valde, esse microfone não fica não, Valde. É assim mesmo? Vamos lá. Mas eu tenho complexo de Napoleão, grito, então não precisa nem microfone. Precisa por causa dos nossos internautas. Na década de 1940 surge o profícuo trabalho de Leopoldo Machado com a chama Cruzada do Espiritismo de Vivos, tendo como propostas abertura dos centros espíritas para a sociedade, porque o centro era vetado, era circunscrito à diretoria, atendia aos espíritos, e ele fez algo, a criação das mocidades espíritas de escola de moral cristã, criou as escolas. O centro que era fechado era para atender a espíritos, para atender casos de obsessão, ele levou para o povo, fez o famoso espiritismo dos vivos, protagonizou o primeiro congresso de mocidades espíritas do Brasil, 17 a 23 de julho de 1948. Eu comecei a me apaixonar por esse cidadão, que 1º de janeiro faz parte do fã-clube, né, de janeiro? Me contaminou. E eu fui convidado a fazer, no mês espírita de São Gonçalo, encerrar o mês espírita, que vai ser agora em setembro, uma palestra sobre a Caravana da Fraternidade, que é um trabalho que ele fez, que eu não tenho tempo de falar aqui, mas se vocês forem lá no mês espírita de São Gonçalo, vocês certamente ouvirão a palestra. Fantástico! Porque não adianta
não adianta somente o espiritismo ser bom aqui dentro, a gente tem que propagar, e foi o que ele fez. Evangelização da infância e da juventude, humanização, visita a asilos, orfanatos, grupo de pais, o exemplo vem de casa, então criou os grupos de pais, as mocidades espíritas são responsáveis por isso, né? Trabalho da casa espírita modificou por conta da introdução das mocidades. A arte espírita e a sua importância também vieram com os jovens, a arte veio com os jovens, tecnologia a serviço do bem, e a gente hoje em dia tem um jovem lidando aí, parece que já nasce, o bezerrinho não sabe, já nasce andando, o jovem já nasce com o celular ali, né? Capaz da criancinha, você botar um celular na mão dele e já fazer ali algum trabalho. A cada dia mais, jovens procuram uma casa espírita. É preciso que os mais velhos abram espaço para eles, como nós gostaríamos que fosse, mas da maneira que eles necessitam. Não como nós gostaríamos que fosse, mas da maneira que eles necessitam de se expressarem. As casas é que tem que se adaptar para o jovem, não é o jovem para casa. Se a gente esperar o jovem se adaptar para casa, ele só vai conseguir quando estiver velho, né? Então as casas têm que se adaptar para os jovens. Aí nós temos o maior exemplo disso, onde funciona a juventude, a Comerge. Né? Não tenho tempo de discorrer sobre a Comerge, que é essa reunião que ocorre durante o carnaval. Não é um retiro. Procurem saber nas casas espíritas, converse com os dirigentes da casa espírita. Ali o jovem desenvolve um trabalho, o jovem sai dali responsável, fica um tempão sem fazer malcriação, beleza. E encerrando, deixo aqui essa frase do nosso amigo Leopoldo Machado, né? Que é um conselho para as casas espíritas, não é um conselho só para nós, não, para a casa espírita, para os dirigentes das casas espíritas, um bom conselho. Muita alegria, que essa coisa de tristeza e casmurrice não é de quem segue aquele que pregava: alegrai-vos que é chegado o reino dos céus. E quem pregava isso? Alegrai-vos, é chegado o reino dos céus. Jesus pregava isso. Então nós falando de Jesus, como é que vamos pregar de cara amarrada? Não, sejamos alegres. Porque de cara amarrado ninguém atrai jovem, não. Só atrai se tiver realmente um espírito jovem, um espírito alegre. Muita paz, meus irmãos. Muito obrigado pela oportunidade de falar sobre um assunto que também me diz respeito, porque eu devo muito, 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 muito a tantas pessoas que eu não posso enumerar, com vocês justos com algum, mas a mocidade da casa do Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. Muita paz.